gente, bem-vindos a mais um tutorial da Mina. E eu vou começar hoje desenhando para vocês como que a gente vai fazer essa peça. A gente vai começar medindo a largura e o comprimento que a gente quer essa peça. Então, é de ombro a ombro, né? A gente mede a largura que a gente quer fazer e também o comprimento do nosso bolero. A gente tá começando pelas nossas costas, tá, gente? Lembrando, eu preciso que vocês façam a medida, tirem a medida da clavícula, a partir da clavícula para baixo, que é a altura que a gente vai fazer o nosso bolero. Feito isso, agora eu vou explicar para vocês como que é o segmento dessa peça. Depois a gente vai fazer os ombros. E depois, a partir dos ombros, a gente vai iniciar os aumentos na parte de dentro para amarração, né? Depois as mangas. É assim que funciona essa peça. A partir daí, gente, eu vou explicar para vocês agora. Fizemos as correntinhas. Na largura que a gente tirou a medida, a gente vai começar subindo 6 correntinhas, pula 2 pontos de base e faz um ponto baixo. Depois a gente vai subir mais 5 correntinhas, pula 2 pontos de base e faz um ponto baixo. A gente vai seguir isso até o final das correntinhas de base que a gente fez, do tamanho que a gente fez. Se chegar no final da peça sobrou 4 correntinhas em vez de 3, só desmanchar uma, gente, não tem problema nenhum, tá? É só para igualar mesmo. Então é isso, é só para vocês entenderem como funciona esse ponto. Eu tô fazendo aqui uma miniatura para vocês, porque eu tô fazendo para minha filha, porque o bolero para adulto, que é o que tá no vídeo, eu já fiz. Então assim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu fiz o dela com um off-white da Charme, um fio da Charme. Já fiz a largura das costas dela, que eu medi. E agora a gente vai começar iniciando fazendo 6 correntinhas, como eu expliquei ali anteriormente para vocês. Aí a gente vai contar 6 correntinhas para pular, né? Essas 6 correntinhas de base. Vamos pular 2 pontos a mais dessas correntinhas e no terceiro a gente vai fazer um ponto baixo. Seguindo o conceito que eu expliquei para vocês lá no tablet mágico, tá bom? A gente vai subir agora 5 correntinhas, vamos pular 2 pontos de base e vamos fechar com um ponto baixo. Essa parte que a gente está trabalhando é a parte das nossas costas. Então, a gente vai subir 5 correntinhas novamente. Vamos pular 2 pontos de base e vamos fechar com um ponto baixo. A lógica dessa peça é assim, gente. Toda vez que a gente virar ela para trabalhar o retângulo, inicialmente serão 6 correntinhas. O restante serão 5, fechando em cada elo. Aqui no final eu cheguei, ó, como eu falei para vocês. Chegou, sobrou 4, você desmancha uma, não tem problema. Pula 2 pontos de base e fecha no último. Ah lá, mas só sobrou uma, não tem problema. Pula uma só mesmo e na segunda você fecha, porque não vai fazer tanta diferença, tá bom? Aqui fechamos a nossa primeira carreira. A gente vai virar o nosso trabalho. Vamos iniciar a nossa segunda carreira. Virando o trabalho, segunda carreira, subimos 6 correntinhas. Toda vez que a gente iniciar novamente a carreira, quando a gente virar, serão 6 correntinhas em vez de 5. Mas é só nesse início. Fecha dentro desse elo com um ponto baixo. Sobe 5 correntinhas e fechamos no próximo com um ponto baixo. E vai ser assim por toda a carreira, gente. Começou lá no início com 6, fechou no elo com ponto baixo, subiu 5, no próximo elo fecha com um ponto baixo. E vamos seguir por toda a carreira assim. Vamos subir mais 5 correntinhas, vamos fechar no próximo elo com um ponto baixo. Isso até o final da nossa carreira. Cheguei no final da nossa carreira, subi 5 pontos, 5 correntinhas, né? E no último vou fechar com um ponto baixo. Pronto, fechamos a nossa segunda carreira. Vamos virar o nosso trabalho e vamos seguir como eu falei. No início serão 6 correntinhas, então você subirá 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha no primeiro elo com um ponto baixo e a partir de agora serão 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fecha no próximo com um ponto baixo. Vamos seguir assim até o final dessa terceira carreira. Gente, agora é só repetição. Virou o trabalho, subiu 6, fechou com ponto baixo. Subiu 5, fechou com ponto baixo. E vai ser assim até a gente obter o comprimento que a gente precisa. Cheguei no comprimento que a gente precisa. Agora é o seguinte, gente. A gente precisa terminar esse comprimento numa carreira de número ímpar, tá? Então, agora eu vou ensinar vocês como conta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras que deu o meu aqui, tá? Tem que dar um número ímpar a isso, tem um objetivo, tá, gente?
Dê um número ímpar aí. E agora a gente vai subir para os nossos ombros. Aqui eu já medi na minha filha o tanto de ombro que eu queria. Você tem que medir em você ou no cliente que você quer fazer, na cliente que você quer fazer. Aqui eu separei 4 elos para ser a parte do nosso ombro, tá? A gente faz a nossa parte do nosso ombro normalmente. Sobe 6 correntes, fecha com ponto baixo. Exatamente como a gente estava fazendo antes, gente. Então, toda vez que virar o trabalho, sobe com 6 e depois continua com 5, tá? Vai ser esse mesmo segmento. Aqui eu vou fazer 7 carreiras para totalizar o ombrinho dela, tá? É bom você medir na pessoa, é da pessoa que você vai fazer ou em você, enfim, o tanto que você quer. Por isso que lá no início eu falei que a gente precisa medir a partir da nossa clavícula, porque essa parte do ombro conta depois quando a gente inicia ela. Então, essa parte do ombro ela é feita à parte. Então, acima da clavícula é a parte do ombrinho, onde dobra a peça, né? Que ela inicia para fazer a parte da frente. Então, a parte aí do nosso ombro ela é feita dessa maneira. Ó, eu fiz a primeira carreira com 4 elos, vou virar o meu trabalho e agora eu vou subir 6 correntinhas, vou fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo, gente. 6 correntinhas, fecha com ponto baixo no primeiro elo e depois continua com 5 correntinhas até o final. Aí vira o trabalho, sobe 6 correntinhas. É assim que funciona esse ponto para essa peça, ok? Então, aqui eu vou fazer 7 carreiras no meu ombro. Mas eu vou já voltar com ela pronta, praticamente aqui, um lado pronto, para continuar com vocês e mostrar melhor como a gente funciona, como a gente faz um lado inteiro. Porque um lado cópia do outro. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz de um lado, a gente vai fazer do outro. Prontinho, terminei todo lado para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz, porque é um lado de repetição, né? O mesmo que a gente fez do outro lado, vai fazer agora no outro lado. Então, gente, a gente termina na carreira ímpar com o nosso fio lá na lateral, né? Ele vai terminar na lateral, onde eu vou inserir o fio novamente. Então, a gente vai fazer o nosso ombro, como eu expliquei anteriormente para vocês. Vou fazer 7 carreiras em 4 elos desse aqui, porque foi a medida que eu tirei da minha filha, tá? Então, ela tem 2 anos, tá, gente? Esqueci de falar. Minha filha tem 2 aninhos, então eu tô fazendo um bolerinho bem pequenininho. E agora, para subir esse próximo ombro, eu vou fazer um elo. Vou inserir meu fio ali. Faço um ponto baixo com esse elo, né? Pra gente subir as nossas 6 primeiras correntes para poder fechar com um ponto baixo. Assim como eu fiz e mostrei para vocês anteriormente. Esse ombro serão 7 carreiras. Você tem que medir aí a peça para quem você tá fazendo. Mais ou menos o ombro da pessoa. A largura, né, do ombrinho. Para poder fazer essa parte dos ombros. Então, aqui é o mesmo esquema que eu falei para vocês. Separa os 4 elos ali. Vocês vão ver aí quanto vocês vão separar. Porque vai depender do material que vocês estão usando. E a gente vai fazer do mesmo jeito que eu expliquei anteriormente. Quem preferir, coloca o marcador para não se perder. Aí eu coloquei no 4º elo. Mas é só para mostrar para vocês mesmo que também não tem erro não. Depois que a gente conta, vai retinho, tá bom? Então, a gente faz 5 correntinhas, fecha com ponto baixo até aonde a gente marcou ali com o marcador, onde você quer aí, né? A largura do seu ombro. Aqui, então, toda vez que você finalizar a carreira, sobe 6, né? Como a gente sempre falou, toda vez que você for iniciar, você vai subir 6 correntinhas, vai fechar com ponto baixo e no próximo serão 5 correntinhas até o final. Então, toda vez que você iniciar a volta da carreira, serão 6 correntinhas. Lembrem de trabalhar carreiras ímpares novamente, porque aí o fio vai terminar do lado de dentro da peça, que é onde a gente vai iniciar agora os nossos aumentos para fazer a parte da frente da peça, que é da amarração, né? Ela vai aumentando e aí a gente faz a amarração na frente. Então, terminei pro lado de cá, que é o lado direito, é o lado da frente da peça, como eu tô mostrando para vocês, ó, o ombrinho. E agora a gente vai fazer a parte de aumentos. Não tem muito mistério também não. E a gente vai iniciar agora pela parte de dentro, fazendo os aumentos. Então, a gente vai colocar nossa agulha ali. Vai virar o nosso trabalho e vamos começar com os nossos aumentos. E não vai ser diferente, vamos começar iniciando com 6 correntinhas. 4, 5, 6. Dentro do primeiro espaço, fecharemos com um ponto baixo. Subiremos 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Dentro do mesmo espaço, a gente vai fechar com um ponto baixo. Esse será o nosso aumento. E agora a gente vai seguir com 5 correntinhas em cada elo, fechando com ponto baixo normalmente. Sobe 5 correntinhas
e fecha com um ponto baixo no próximo elo. Isso até o final dessa carreira. Chegamos ao final dessa primeira carreira, que foi onde a gente aumentou. A gente está na parte agora da manga, né? Então, essa parte será sempre reta. Essa parte a gente vai virar o nosso trabalho e vamos seguir normalmente reto, sem aumento nenhum, porque é a parte da manga, né? Então, aqui, gente, a gente vai subir, como de costume, 6 correntinhas. Toda vez que a gente vira o nosso trabalho, serão 6 correntinhas. Fecha com ponto baixo no primeiro elo e depois a gente segue com 5 correntinhas até o final. Essa segunda carreira, depois do aumento, ela vai ser normal. Ela não tem aumento nenhum. A gente vai trabalhar com 5 correntinhas e no próximo elo fechar com ponto baixo, até chegar lá no final. Quando a gente chega ali e a gente está trabalhando em cima do aumento que a gente fez na carreira anterior, será normalmente a mesma coisa. Ó, os 2 elos que a gente aumentou, a gente vai fechar com ponto baixo em 1. Vamos subir 5 correntinhas e vamos fechar com ponto baixo no outro elo que a gente aumentou. Então, é super tranquilo, tá? A gente vai virar o nosso trabalho agora, sem aumento nenhum. Vamos seguir normalmente 6 correntinhas para iniciar. Fecha com um ponto baixo no primeiro elo e depois a gente segue normalmente com 5 correntinhas. Isso tudo sem aumento, tá? O aumento foi feito só uma vez por enquanto. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai repetir esses aumentos. Por enquanto, a gente segue normalmente. Agora, a gente vai virar o nosso trabalho, chegando ali no final, na parte da manga, que é reta, não tem aumento. A gente vai virar o nosso trabalho e vai seguir normalmente também até o final. Só acompanhar o vídeo, gente. Última carreira sem aumento agora. A gente vira o nosso trabalho, a gente ainda tá na parte reta. Então, a gente vai iniciar com 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Fecha com ponto baixo no primeiro elo. E vamos seguir assim, sem aumento nenhum, até o final da carreira. Terminando agora a nossa última carreira sem aumento. Vamos virar o nosso trabalho porque a gente já terminou no próximo aumento, que é a parte de dentro. Então, gente, são 4 carreiras. A primeira com aumento e as outras 3 sem aumento. A gente vai repetir isso sempre agora. Na quinta carreira, teremos um aumento. Depois, mais 3 carreiras sem aumento. Depois, mais um aumento. Então, você conta ali onde está o aumento, que dá para ver direitinho, né? Aí depois serão 3 carreiras sem aumento. O aumento é sempre do lado de dentro da peça, como eu estou mostrando para vocês. Não esqueçam. Do lado da manga é reto, né? Ela segue reto. Aqui, então, teremos um próximo aumento, ó. E colocaremos mais um elo dentro desse primeiro elo. Esse aqui é o nossa quinta carreira com aumento, tá? Caso fiquem alguma dúvida, gente, vocês mandem nos comentários. Eu tô tentando explicar bem ao máximo para vocês aqui. Mas é só colocar nos comentários que eu tento responder a todo mundo, tá bom? Aqui eu segui até a minha carreira 16, mas lembrando que a gente está trabalhando com carreiras números ímpares, porque tem uma lógica, gente. As minhas costas aí eu trabalhei com 17 carreiras. Então, a minha frente ela tem que ter 17 carreiras também. Mas eu não tô contando com a parte do ombro, tá, gente? Eu conto as 17 carreiras a partir dos aumentos que eu fiz da parte da frente. O ombro, ele é separado. Então, aqui eu terminei na 16, na carreira 16, porque agora eu vou fazer o cordão de correntinhas de amarração e na volta eu vou trabalhar a carreira 17. Então, eu tenho que contar com essa carreira 17. Por isso que eu parei de aumentar, fazer os meus aumentos na carreira 16, tá? Então, aqui a gente vai fazer as carreiras com múltiplos de 3, tá? Precisa ser múltiplos de 3, porque na volta os pontos que a gente vai utilizar vai fazer diferença, tá bom, gente? Então, vocês fazem o cordão de correntinhas do tamanho que vocês querem, mas precisa ser múltiplos de 3, ok? Para fazer sentido e fechar certinho lá no final. Meçam direitinho o tamanho que vocês querem, lembrando que é para minha filha de 2 anos, então eu tô fazendo bem curtinho. Aqui para mim deu 42 correntinhas. Então, agora você vai pular
6 pontos de base e mais 2, tá? 6, 7, 8. E no nono você vai fazer um ponto baixo. Faz um ponto baixo, sobe 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e no terceiro você vai fazer outro ponto baixo. A gente vai seguir com esse motivo até lá o final, quando a gente voltar para a redinha. Seguimos fazendo 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e no terceiro faz um ponto baixo. Vamos seguir assim até o final e eu volto com vocês. Aqui no final, eu faço as 2 correntinhas, vai dar certinho, tá vendo? Por isso que tem que ser múltiplo de 3. Pulo os 2 pontos de base e ali no próximo a gente vai cair exatamente num ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo. Vamos subir 5 correntinhas e dentro desse elo a gente vai fazer um ponto baixo. E essa é a nossa 17ª carreira. Lembra que eu falei com vocês que é a carreira ímpar? A gente vai finalizar até o final agora essa carreira 17. Chegando aqui no final, 5 correntinhas, fecha com ponto baixo e chegamos no final da nossa carreira 17. Por isso, a gente precisa ter essa contagem de carreiras ímpares, tá, gente? Terminamos aí o nosso outro lado. E agora a gente vai costurar a lateral. Lembrando, gente, que vocês vão fazer esses aumentos aí até a parte que vocês querem. Não precisa fechar certinho um aumento, 3 pontos, 3 carreiras e depois outro aumento. Às vezes vocês podem terminar a carreira de vocês com um aumento, tá? Não tem problema não. Agora a gente vai fechar essa lateral com a própria agulha, né, do crochê. Só que aí, gente, essa costura ela fica pra dentro. Então eu vou virar, porque eu preciso costurar do lado avesso para que essa costura fique do lado de dentro, tá? Vocês precisam marcar aí agora, medir o tanto que vocês querem agora de separação para a cava da manga, né? Aqui eu só vou unir as 2 laterais primeiro. Eu tô unindo as 2 laterais com a própria agulha com um ponto baixíssimo. E aí eu vou medir o tanto que eu quero de espaço ali para a cava do braço. Aqui é importante vocês utilizarem um marcador de ponto para vocês medirem certinho e as 2 laterais ficarem corretas, tá? Gente, desculpa que eu tô um pouco gripada, então eu tô um pouco fanha. Minha voz às vezes falha, vocês devem ter percebido isso. Enfim, então vocês vão botar um marcador, conta direitinho aí, ou em centímetro ou em quantidade de pontos e marca onde vocês querem que fique o tamanho dessa costura para liberar a parte da cava da nossa manga, ok? Aqui a gente vai seguir fazendo pontos baixíssimos, tá, gente? Um ponto. Eu não faço a costura por dentro do elo livre. Eu faço a costura dentro das correntinhas do elo, como eu tô mostrando pra vocês. Então, eu insiro a agulha ali nas 2 laterais, ponto com ponto, e aí eu puxo o ponto baixíssimo. E é assim que eu vou fazer a costura da lateral toda. Tem gente que prefere fazer com agulha de tapeçaria, também não tem problema. Eu acho que, como é redinha, eu achei que desse jeito ficou mais firme. Eu tentei sim com a agulha de tapeçaria, mas eu não gostei como ficou a costura, então eu preferi fazer desse jeito, ok? Então eu entro no elo, tá? No elo de cada correntinha, não entro no elo livre para poder fazer essa costura. Eu vou seguir até onde eu botei o marcador dessa maneira e mostro para vocês como fica a costura. Terminei minha costura. Agora eu vou fazer um arremate aqui e já corto meu fio, porque eu preciso do fio solto para liberar e fazer pela parte direita da peça. Então, eu não continuo diretamente daí por causa disso, tá, gente? Senão, eu poderia dar continuidade daí. Mas como eu trabalho do lado direito, a manga, eu desviro a peça e continuo daí, tá vendo? E agora não tem mistério, gente. A gente vai trabalhar de forma circular esses pontos vazados, né? Então, é muito mais prático, muito mais rápido. Essa peça é uma peça relativamente rápida. Então, agora eu vou fazer aquele elo de novo, que eu faço o elo do ponto baixo que eu já mostrei pra vocês. E eu vou inserir o ponto ali pra ficar bem firme e a gente vai começar a trabalhar a nossa manga. Separem, vejam bem onde está a costura. E do lado direito, no elo do lado direito, eu insiro a minha agulha ali e vou subir os meus 5 pontos ali. Primeiro eu faço um ponto baixo com esse elo que eu iniciei.
que eu mostro pra vocês. E agora subo 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo aonde está a costura da peça, vou no próximo elo aqui e faço um ponto baixo. E agora vou seguir fazendo o que vocês já sabem. 5 correntinhas, um ponto baixo em cada elo. Vamos seguir isso de maneira circular. Quando eu chegar nessa primeira volta da carreira, eu mostro para vocês como que eu fecho ali. Cheguei aqui no final aonde eu iniciei. E agora, gente, lembrem de colocar um marcador para vocês saberem aonde vocês vão parar de forma circular essa peça, né? Porque ela precisa ficar retinha. Então, aqui, ó, onde eu iniciei a peça, eu faço 5 correntinhas na parte anterior, né? A ela. E aí, eu fecho diretamente dentro do próximo elo, porque aí ela não fica com marcação de costura nenhuma, tá vendo? Aí, eu pego o meu marcador e já coloco ali aonde eu fechei essa primeira carreira. Então, toda vez que a gente der uma volta, tira o marcador e coloca ele de volta pra gente saber onde a gente termina cada volta, tá? E agora vocês vão fazer e medir a quantidade de manga de comprimento que vocês querem, vão fazer de maneira circular até obter o tamanho da quantidade de manga que vocês querem, né, de comprimento. Aqui pra mim deram 13 carreiras, lembrando que eu tô fazendo pra minha filha, então eu vou seguir agora por 13 carreiras e fechar onde eu tô botando o marcador pra ela ficar de maneira certinha. Vou completar a manga aqui e volto com vocês. Cheguei no final da minha outra manga, e aí só cortar o fio, arrematar. E agora arrematar todos os fios que tem para arrematar e a peça tá pronta, gente. É uma peça relativamente fácil, rápida. Ficou uma gracinha esse mini bolero. Na verdade, essa peça veio através da ideia de uma aluna minha, que ela falou lá, eu queria fazer, me mandou uma referência. E aí eu fiz junto com ela essa peça, né? Eu fui dando a ela os caminhos. E eu resolvi fazer uma pra mim, porque eu achei uma peça bem bacana pra trazer aqui o tutorial pra vocês. E aí foi assim, gente. Esse aqui é o fio Charme Off-White. Eu fiz um mini bolero de 2 anos pra minha filha. E aí, pra mim, eu fiz esse que vocês viram no início do vídeo. Eu fiz com o fio Barroco 4 da Círculo, cor natural. Vocês estão vendo aí no vídeo que elas têm uma leve diferença de cor, né? Uma é Off-White, a outra cor é natural, mas elas são bem parecidas, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. E é isso, deixem muito like, compartilhem o meu vídeo para eu trazer mais conteúdos desse para vocês. Ficaram dúvidas? Mandem nos comentários que eu faço questão de responder cada um de vocês, ok? Beijos da Mina!